Hoje a gente vai falar sobre os transportes de gases. Lembrando que o Marco deixa referências usadas para a aula aí embaixo, na descrição do vídeo. É verdade, Pingos, tá aí embaixo na descrição, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então a gente vai falar hoje sobre o transporte de gases. Vamos começar pelo transporte de oxigênio, O2, né? O famoso oxigênio, tão importante para nossas vidas, que eu venho falando aqui em diversos vídeos, em diversas aulas, sobre o transporte, sobre o oxigênio, a importância do oxigênio para nossas vidas. E agora a gente vai ver como esse oxigênio é transportado, né, dos nossos pulmões, quando a gente respira lá o nosso oxigênio, até as nossas células, que precisam tanto desse oxigênio para manter aí nosso metabolismo, nossa vida, fazer a vida acontecer. Então, o oxigênio e a hemoglobina são casados. Uma união muito linda, muito bonita. E aí, onde acontece a maior parte do transporte do oxigênio é na hemoglobina. A hemoglobina que faz o transporte desse oxigênio, a maior parte dele. E aí vai formar o complexo oxihemoglobina, que vai se juntar o oxigênio com a hemoglobina e a gente já vai ver como é que isso vai acontecer. Uma pequena parte desse oxigênio vai ser transportado de forma livre no nosso sangue, que não vai estar ligado à hemoglobina. Mas o principal aí vai ser esse complexo oxihemoglobina, que vai ser responsável pelo transporte da maior parte do nosso oxigênio. Então, a gente já falou lá em outro vídeo, no vídeo sobre o sangue, né, sobre a fisiologia do sangue, que a hemoglobina é formada por 4 M's e 4 globinas. Globina, lá temos a alfa, a beta, a gama e a teta. E os M's, né, a gente tem principalmente o ferro. E o ferro, nesses M's, né, são formados, existem na forma de ferrosa, a forma ferrosa dele, que é ferro mais 2, o 2 mais. E aí essa forma ferrosa do ferro vai gerar afinidade com o nosso oxigênio. E aí vai ser onde o oxigênio vai se ligar à nossa hemoglobina. Marco, fala sobre os problemas com a hemoglobina. Sim, Pingos, vamos lá. Então, a hemoglobina pode ter alguns probleminhas. A anemia falciforme é uma delas e a talassemia é outro problema. A talassemia é um problema genético que forma a anemia também. E aí, esses dois problemas podem gerar problemas maiores no transporte de oxigênio, pode acarretar em menos oxigênio chegando às nossas células. E aí a gente tem uma deficiência de oxigênio. Além disso, a gente tem algumas substâncias que vão influenciar no transporte de oxigênio, que são compostos tóxicos ao nosso organismo. O monóxido de carbono, o óxido nítrico e o cianeto. E aí essas substâncias vão se ligar ao ferro, transformando ele em estado férrico, ferro 3+. E aí isso vai reduzir a capacidade do nosso oxigênio de se ligar ao ferro e aí se ligar à nossa hemoglobina. Marco, por que o sangue arterial é vermelho e o venoso é marrom? Pingos, então, a presença de oxigênio no nosso sangue vai alterar a capacidade da nossa hemoglobina de absorver luz. Sangue arterial, por exemplo, ele é vermelho brilhante. Por quê? Porque ele tem mais oxigênio. Então, a nossa hemoglobina consegue absorver um pouquinho mais de luz e ser mais vibrante, mais vermelha. E aí, a gente também tem o sangue venoso, que vai estar vermelho azulado. Por quê? Porque ele é desoxigenado. Ele possui menos oxigênio, né, ou não possui oxigênio na sua composição. E aí vai fazer com que ele seja um vermelho azulado, porque o nosso sangue, né, venoso, não vai conseguir refletir a luz. Então a história do oxigênio com a hemoglobina é uma história de amor, Marco? Ela tem final feliz? Conta como eles se encontram. Então, Pingos, não tem final feliz, mas tá tudo bem, acontece. O sangue, o nosso oxigênio, ele vai precisar se desligar a nossa hemoglobina, porque ele tem um papel mais importante para fazer, né? Ele tem um papel importante nessa vida, né? Que é suprir lá as nossas células. Então eles vão viver uma vida de amor linda, maravilhosa, muito bonita, só que no final eles vão se separar, eles vão ser obrigados a se separar, porque o nosso oxigênio tem uma tarefa a cumprir. E aí ele vai precisar cumprir essa tarefa de qualquer maneira. Então nós temos a nossa hemoglobina, que vai se encontrar com o nosso oxigênio, e não vai ter esse final ser feliz, né? Eles vão se separar. E eles dois vão se encontrar nos alvéolos, vão se conhecer nos alvéolos. E aí o oxigênio vai se difundir para o sangue e vai agarrar, se ligar à hemoglobina.
E aí o amor é um amor à primeira vista. Que triste, Marco. Eles não têm final feliz. Eles não ficam juntos até o final. Não, Pingos, não vão ficar juntos até o final, mas calma, calma. Eles vão viver uma história de amor muito bonita. E vão viver juntos na circulação, até que o oxigênio chegue na sua missão final. Porque o oxigênio, já falei, tem uma missão para cumprir. Eles não podem viver juntos a vida inteira, porque o oxigênio tem que cumprir essa missão. E aí, quando o oxigênio chega nos tecidos, eles precisam se separar. E aí o oxigênio vai cumprir a sua função. E aí, além disso, né, algumas coisas influenciam na questão do oxigênio se ligar à nossa hemoglobina. E aí a gente vai falar sobre essas influências agora. O primeiro é o pH. O pH, quando ele diminui, vai gerar acidose. E aí, essa acidose faz com que os tecidos demandem mais oxigênio. Essa demanda de oxigênio vai secretar gás carbônico. Gás carbônico alto no nosso sangue, né, vai aumentar a nossa acidose, vai diminuir o nosso pH. Menos pH, mais acidose. Acidose alta tira o oxigênio da hemoglobina. A acidose alta, né, vai demandar mais oxigênio, vai secretar mais gás carbônico, CO2 vai aumentar, mais acidose, menos pH. A acidose alta vai tirar o oxigênio das hemoglobinas. Isso vai ser chamado de efeito Bohr. E aí, isso vai aumentar a captação de CO2, de gás carbônico, pelas hemoglobinas, e vai ocorrer uma maior liberação de oxigênio para os tecidos. E a influência da temperatura, como vai acontecer, né? A gente tem a temperatura fria e a temperatura quente. Quando a temperatura está quente, a gente vai ter liberação de gás de oxigênio. Quando a temperatura está fria, os oxigênios não vão desgrudar da hemoglobina. Marco, então explica por que quando estamos com frio, nossas extremidades ficam geladas. Pingos, é isso aí. Quando a gente está num lugar frio, a gente está sentindo muito frio, nossas extremidades ficam frias porque não chega oxigênio nas nossas extremidades, porque o oxigênio não quer largar a hemoglobina. A hemoglobina está ali, né, quentinha, e o oxigênio não quer largar ela, porque está com frio. E aí, ele não largando ela, ele não chega nas nossas extremidades. E aí nossas extremidades acabam ficando geladas. E agora a gente vai falar sobre a influência do monóxido de carbono. A gente já falou em cima sobre o monóxido de carbono, agora a gente vai entender como funciona. Então a hemoglobina, ela é gamada, ela é apaixonada pelo monóxido de carbono. Ela está ali em um relacionamento sério com oxigênio, mas ela é gamada no monóxido de carbono. E aí, essa ligação com o monóxido de carbono é 200 vezes mais forte do que com o oxigênio. E o oxigênio sabe disso, Marco? Então, Pingos, o oxigênio sabe disso. Ele sabe que a hemoglobina é apaixonada pelo monóxido de carbono. Tanto que o oxigênio, quando tem monóxido de carbono perto, ele não larga a hemoglobina. Ele agarra a hemoglobina e não solta de forma nenhuma. Porque se tiver monóxido de carbono perto, e se ocorrer essa ligação do monóxido de carbono com a nossa hemoglobina, isso é irreversível. A formação de metemoglobina, que é a ligação desse monóxido de carbono com a hemoglobina, pode ser fatal. E aí, querido, já era. É assim que a pessoa se intoxica com monóxido de carbono? É exatamente isso que acontece, Pingos. É exatamente isso que acontece. É triste, é uma morte triste, mas ela é fatal. E aí o óxido nítrico vai acontecer basicamente a mesma coisa, né, com algumas mudancinhas, mas é basicamente igual. E aí a gente também tem a hipóxia. A hipóxia é a insuficiência de oxigênio, menos oxigênio chegando nas nossas células. E aí células trabalham com o que tem, né? Se ela tem pouco oxigênio, ela vai trabalhar com o que tem. Se ela não tem nenhum oxigênio, ela também vai tentar trabalhar com o que tem. E aí vai fazer a fermentação. E aí vai produzir o ácido lático. A gente tem aí esse vídeo sobre fermentação láctica, muito interessante, vale a pena ver, que eu explico um pouquinho melhor como funciona essa produção de ácido lático. E aí a gente tem aí a hipóxia, que é o problema, quando o problema está nos pulmões, né? A gente tem um problema na ventilação. A hipóxia anêmica, que o problema vai estar nos transportes do nosso oxigênio. E aí a gente vai ter uma falta de hemoglobina para fazer esse transporte do oxigênio. A hipóxia circulatória, quando o problema
vai estar nas bombas ou nos vasos sanguíneos, e aí a gente vai ter uma insuficiência cardíaca ou o entupimento dos nossos vasos. E aí eu já fiz um vídeo sobre a aterosclerose, que é sobre esse entupimento dos nossos vasos com gordura. E a gente vai ter a hipóxia histotóxica, que é o envenenamento das nossas mitocôndrias. Mitocôndrias sendo envenenada por algum motivo. E aí a gente vai ver agora como ocorre também o transporte de gás carbônico. A gente já falou sobre o transporte de oxigênio, agora vamos entender um pouquinho melhor como funciona o transporte do nosso gás carbônico. A gente tem as células, que vão levar o gás carbônico para os pulmões, e os pulmões que vão trazer o oxigênio para as nossas células. E aí, esse CO2 sai dos tecidos, ele cai nos vasos, ele entra nas nossas hemácias por difusão e vão se difundir com a água. CO2, gás carbônico, mais H2O, a água vai ser H2CO3. E aí vai se dissociar o hidrogênio do bicarbonato. O bicarbonato vai ser HCO. H mais bicarbonato, HCO. O bicarbonato ele vai ser transportado na nossa circulação. E como o bicarbonato volta a ser gás carbônico, Marco? Então, Picos, como o bicarbonato volta a ser gás carbônico, gás carbônico ele vai se desassociar do bicarbonato. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer o contrário. A gente vai ter lá o chamado efeito Haldane. A gente vai ter o oxigênio dos nossos alvéolos vão se ligar nas nossas hemácias. O Herm, que é o ferro, né, vai virar um ácido mais forte. E aí isso vai fazer com que entre mais hidrogênio nas nossas hemácias. Com hidrogênio mais bicarbonato, a gente tem a formação de H2CO3, que vai se dissociar em H2O, água, e CO2, gás carbônico. E aí o CO2 vai ser difundido para os alvéolos e vai ser expulso na nossa expiração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Dá o like aí. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, dá o like e se inscreve aí embaixo no canal. E até o próximo vídeo. Fui!